Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Podcast. E no programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo o secretário de comunicação do PT Campus. Vamos falar sobre o PT Campus e também o PT a nível nacional, Gilberto Gomes, a quem já agradeço pela participação. Arnaldo, muito obrigado novamente pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Manchete Podcast. Eu acho que tem exercido um importante papel na comunicação do nosso município, da nossa região, e vamos poder conversar e esclarecer bastante os últimos fatos aí, esse pós-eleição. Gilberto, vamos começar por Campos, até uma disputa que você estava de vereador, né? Todo mundo sabia da dificuldade da eleição para prefeito do PT em Campos e da vantagem que Vladimir tinha em todas as pesquisas ao longo do período eleitoral. Mas, para vereador, acreditava-se que o PT poderia voltar a ter uma cadeira, mas ficou até um pouquinho longe desse resultado. O que aconteceu no meio do caminho que o PT não conseguiu essa cadeira novamente? Olha, Arnaldo, em primeiro lugar, a gente tem que salutar o bom trabalho que foi feito pelo professor Luciano D'Angelo, pelo Fabinho Siqueira, grandes amigos e companheiros que se dedicaram a organizar essa nominata do PT, que era uma nominata que a gente acreditava, e nós falamos aqui, né, nessa mesa, inclusive, que a gente pretendia fazer pelo menos um vereador, que tinha condição de fazer pelo menos um vereador. E esse trabalho ele foi sendo bem planejado em conjunto com a candidatura majoritária do professor Jefferson, que era uma novidade importante no processo eleitoral. Só que a gente teve uma série de fatores que não são exclusivos de Campos, que quando a gente analisa o fenômeno nacional, a gente vê ainda alguma resistência ao PT, eu não digo somente de um antipetismo, né, que a gente sabe que existe, mas de uma realidade de candidaturas do centrão, porque se a gente observar aqui em Campos, a gente não teve um quadro bolsonarista eleito, alguém que seja um grande bolsonarista, talvez com exceção do pastor Anderson de Matos, que acaba sendo um pouco mais incisivo em algumas dessas pautas, porém, ele é um quadro que a gente sabe muito mais ligado à questão religiosa, né, do que necessariamente a um quadro bolsonarista por si só. Então, ao mesmo tempo que a gente não teve essa dita extrema-direita eleita na cidade, a gente também não teve nenhum quadro da esquerda, a gente teve uma predominância desse centrão, né, mais fisiológico, e a gente falava muito aqui, a gente falou em diversas entrevistas, tanto para o Manchete quanto para outros portais, que a gente tinha muita preocupação em como seria o poder da máquina municipal nessa eleição. A gente não sabia como que aquela relação com os RPAs, que era muito suspeita, que a gente acreditava que era um número até maior do que o divulgado, de cerca de 11 mil RPAs, e a gente acreditava que isso poderia ter um efeito na eleição, e hoje, Arnaldo, se você me perguntar, eu acredito que isso foi um dos grandes motivos. Eu acredito que a gente teve alguma dificuldade de, não somente, a gente tinha boas candidaturas inclusive já com base, já testadas em outras eleições, representações de classes, sindicais, tinha grandes candidaturas como da Elaine Leão, que era uma grande novidade, tinha da Odisseia, que já tinha sido vereadora, tinha do Teseu, que já vem do histórico do Zé Maria, tinha a minha, que já tinha sido testada também em 2020, tinha uma série de candidatos importantes, do Maicon, do PCdoB, que, com apoio da Jandira Fegali, que tinham relevância na cidade e que a gente acabou tendo dificuldade em enfrentar esse cenário local muito adverso. Então, eu acho que tem dois fatores. Existe um fator nacional, que sem dúvida nenhuma contribuiu. Ainda o PT está passando por um processo de reconstrução, de reestruturação e de dificuldade de diálogo, enfrentando uma realidade onde a fake news ainda é muito predominante, onde a gente ainda precisa enfrentar uma série de desafios que outras candidaturas não enfrentam, naturalmente, pela rejeição que eu costumo dizer que não é o PT necessariamente que tem, né, mas as candidaturas do nosso campo progressista como um todo. E que diante disso, com a influência local, do município, de uma máquina fortíssima, um fenômeno talvez pouco visto de compra de voto, um fenômeno talvez anteriormente pouco visto de cabos eleitorais altamente financiados, a gente saiu muito prejudicado desse processo. Naturalmente a gente tinha uma nominata com menos recursos do que as outras, se a gente observasse, mas eu também coloco um terceiro ponto, além disso, que é a nossa própria incapacidade, em determinado momento, de ter identificado alguns aspectos que a gente podia ter corrigido a rota. Eu acho que a gente podia ter corrigido a rota em alguns momentos. Eu falo isso da minha candidatura, eu falo isso da candidatura de outros companheiros, né, que podem falar com mais propriedade, mas eu acho que do meio da eleição para frente a gente já tinha alguns sinais de que a própria eleição do Vladimir no primeiro turno, que estava se encaminhando, iria refletir também
na disputa da Câmara, né? E a gente teve aí no número, claro, que não somente uma vitória em primeiro turno do prefeito, mas também uma ampla maioria conquistada na Câmara. Agora, a esquerda em Campos, o campo progressista, vai continuar tendo dificuldade de dialogar? Porque, por exemplo, a candidata Natália, do PSOL, que era um quadro que o PT tentou, né? Você mesmo externou isso aqui, ela foi mais votada da esquerda, e com os votos dela, o PT conseguiria essa cadeira. Se não fosse para o PT, poderia ter ido para o PCdoB, poderia ter ido para o PV, não faltou diálogo nisso aí, porque às vezes a gente sabe muito que muita gente que está no PSOL tem um ressentimento com o PT. Sim. Isso é claro. Então, mas tinha o PCdoB, tinha o PV, tinham partidos ali que poderiam abraçar a Natália se houvesse esse diálogo, e claro que diálogo precisa também de interesse das duas partes. Claro. O que faltou? Arnaldo, eu acho que não faltou diálogo. Não acredito que faltou diálogo, porque eu poderia listar aqui para você uma série de pessoas, de lideranças petistas, de nível estadual para nacional, que fizeram contato com a própria Natália. Antes de mais nada, eu queria dizer aqui que Natália é uma figura excepcional, que eu tenho um grande carinho. Acredito eu que ela levanta uma bandeira de representatividade enquanto mulher, negra, professora, que é algo extremamente necessário para a diversidade que a nossa Câmara precisa. A gente volta para a realidade de uma Câmara que, apesar de ter eleito mulher depois de muito tempo, ainda é uma candidatura ligada às velhas práticas que a gente combate, né? Feita essa ressalva, não faltou diálogo, não faltou convite. Natália foi convidada diversas vezes para compor a nossa nominata. Ela tinha questões pessoais, individuais, onde ela analisava com o coletivo dela, que dentro do PSOL, a viabilidade de uma candidatura fora do PSOL. E entre as questões que eles decidiram, eles não consideraram adequada uma vinda para o PT. Muito próximo da eleição, muito próximo do prazo limite, né, para a filiação, houve a tentativa de um diálogo, mas já não havia tempo hábil para isso acontecer, né? Quando eu digo um diálogo por parte de lá para cá, né, dos nossos camaradas do PSOL com o Partido dos Trabalhadores. Já não havia tempo hábil. Então eu tenho até batido nessa tecla em algumas conversas, Arnaldo. Não faltou unidade da esquerda, tá, nessa eleição, porque eu acho que a gente precisa refazer a leitura. Se você observar, todos os quadros de relevância do ponto de vista do campo progressista, né, estavam na mesma nominata. Do campo de esquerda, estavam na mesma nominata. No PT, no PCdoB, no PV, na Federação Brasil da Esperança, com exceção de um nome. O nome da Natália. Foi o nome que faltou, concordo, foi o nome que faltou. Mas não faltou diálogo para que isso acontecesse. Eu entendo que existem circunstâncias que também precisam ser postas. Natália analisa naturalmente um possível desacúmulo que ela poderia ter vindo para o PT, como você mesmo pontuou. Existe uma resistência entre quadros do PSOL ao PT. Existe um antipetismo diferente do antipetismo de direita, mas existe um antipetismo na esquerda também, no PSOL, né? Talvez haja uma análise, e Natália pode ter ponderado isso, que ela perderia alguns desses apoios importantes ao vir para o PT. E havia um diálogo muito aberto. Então, naquele momento, eu acredito que o PT buscou de todas as formas, lideranças locais, lideranças regionais, lideranças nacionais do PT buscaram fazer esse diálogo. Infelizmente não aconteceu. Mas eu acredito que houve sim uma unidade do campo progressista na cidade, porque o único nome que faltou foi a Natália, né? Era o nome que realmente faria a diferença nessa nominata. Gostaria muito que tivesse saído com a gente, mas por questões que tem analisado, infelizmente isso não foi possível. Mas eu volto a bater na seguinte tecla, assim, houve unidade. Uma unidade que há muito tempo a gente não observava. Uma nominata praticamente 100% cheia, né? Então, a gente poderia ter essa vaga, que poderia ter sido direcionada para a Natália, mas não foi por esforço do lado de cá que a coisa não aconteceu, né? Do lado de lá houveram decisões, houveram ponderações que não permitiram que essa unidade acontecesse. É muito importante. A gente não pode, na minha opinião, e eu tenho reforçado isso em muitos diálogos, a gente não pode botar na conta da esquerda uma falta de união, como se houvesse um sectarismo de não querer acolher o nome de Natália. Pelo contrário. O nome de Natália foi buscado. A decisão de não vir partiu do lado de lá. Agora vamos falar sobre a disputa ao executivo. Jefferson era um nome novo, né? Continua sendo um nome novo na política. Foi a primeira eleição que ele disputou, eleição já para prefeito
devido a várias circunstâncias do PT que vamos chegar até ela daqui a pouco, sobretudo em relação à deputada Carla Machado, que foi um nome colocado também, mas que tinha um impedimento. Qual é a sua leitura do desempenho de Jefferson? 13 mil, quase 14 mil votos, né? Menos de 5% dos votos nessa eleição em que o PT precisava firmar posição dentro da cidade de Campos. Qual o residual para o partido, na sua opinião? Olha, Arnaldo, se você observar, esses quase 14 mil votos do Jefferson é basicamente a votação que Natália e Odisseia tiveram em 2020. Se você juntar as votações de Natália e Odisseia, né, em 2020, você vai chegar num número muito próximo desse que Jefferson teve. Então, a primeira tarefa que Jefferson precisava, que era unificar esse campo progressista da cidade, esse voto de esquerda na cidade, ela foi cumprida. A gente não conseguiu cumprir a segunda tarefa, que era furar a bolha, né? A gente não conseguiu dialogar com outros setores da sociedade, até mesmo setores que em 2020 haviam votado no Lula. Mas a gente percebe, e aí a gente precisa, eu acho que é o que a gente está falando aqui, muito dessas complexidades locais, não necessariamente o que acontece a nível nacional, né, reverbera no nível municipal. A gente teve uma candidatura, o Lula com mais de 100 mil votos em Campos. Jefferson, a gente acreditava que tinha um potencial de alcançar pelo menos 40% dessa votação, e essa foi a dificuldade que a gente encontrou. Então, muitos dos votos que o Lula teve, sem dúvida nenhuma, estavam dispersos em outras candidaturas. A própria candidatura do Vladimir, até mesmo a candidatura da Madeleine. Então, houve uma dificuldade, mas a gente entende que são motivações distintas, né? Nem sempre o eleitor que vota no Lula para presidente, ele vai votar na candidatura apoiada pelo Lula ou do PT a nível municipal. Houve essa dificuldade. Jefferson não conseguiu furar a bolha. E eu acho que isso é uma responsabilidade de todos nós entender e buscar avançar aqui na cidade para uma resistência que eu volto a dizer, ela é recente. A primeira candidatura vitoriosa do Lula, em 2002, ele ganha em Campos. Na eleição seguinte, o Lula ganha novamente em Campos. Na primeira eleição da Dilma, novamente, ela ganha em Campos. De 2014 para cá que o cenário muda. 2014 a Dilma perde em Campos, o Aécio mais votado em Campos. Na eleição de 2018 do Bolsonaro, o Bolsonaro vence em Campos. E na eleição agora, por último, de 2022, a gente observa novamente uma vitória da candidatura do Bolsonaro, né, mais votada do que a candidatura do PT, apesar dos mais de 100 mil votos. Esse fenômeno a gente não tem como desligar do que vai acontecer a nível municipal. Jefferson também paga o preço de um antipetismo, Jefferson também paga o preço de uma resistência, mas que eu sempre digo, ela não é definitiva. Né? Tudo é cíclico na política. E nós estamos enfrentando um processo de reorganização do PT, que a gente vai conversar mais à frente, em que a gente chegou a ter, no segundo governo Dilma, um auge de mais de 600 prefeituras petistas, e chegamos a ter menos de 200. E a gente cresce 40% nessa eleição. Então, é algo que a gente consegue observar como um caminho. Não é o ideal ainda. Mas eu acho que fica um saldo muito positivo da propositura da candidatura de Jefferson. Jefferson, ele dinamizou o debate local. Enquanto as outras candidaturas estavam muito mais centradas numa disputa entre elas, Jefferson discutiu a cidade. Jefferson apresentou temas que eu tenho certeza que vão ser o centro do debate nos próximos anos. Jefferson é um quadro que eu falo com toda tranquilidade, muito qualificado, muito competente, que vai contribuir muito ainda com a nossa cidade, mas que do ponto de vista eleitoral ainda precisa ser amadurecido. E está nesse caminho. Foi a primeira candidatura do Jefferson. Jefferson descobriu que era ser candidato agora. Todos nós ainda juntos, tentando ajudar Jefferson onde a gente podia, para fortalecer essa candidatura. Então, houve uma unidade do voto de esquerda na cidade de Campos, que a gente sabe que é esse voto, cerca de 15 mil votos, que a gente fala que são do campo de esquerda na cidade. Houve uma unidade. Agora a gente precisa apontar um novo cenário. A gente precisa furar a bolha. A gente precisa dialogar com outros setores da cidade de Campos. A gente precisa mostrar que essa velha política é o que impede Campos de avançar já há algumas décadas. Né? E ainda que se troquem os rostos, né? Normalmente o sobrenome continua o mesmo, mas a gente precisa apontar um novo horizonte. Agora, em relação aos números das pesquisas, as pesquisas sempre mostraram o Jefferson ali realmente naquela faixa de 5%. Vamos arredondar em 5% para a gente ficar na conta. O único momento que o PT fura essa bolha e chega a 2 dígitos
foi quando o nome de Carla foi testado, a deputada estadual Carla Machado foi testado nas urnas. A Carla é impedida pela tese do prefeito itinerante, já que havia sido reeleita em 2020 em São João da Barra, embora tenha renunciado, e hoje desempenha o mandato de deputada estadual. Enfim, Carla não pôde ser candidata, esperava-se o apoio de Carla, esse apoio não veio. Pelo contrário, Carla declara apoio a Madeleine. Qual foi o impacto disso para a candidatura do Jefferson na sua leitura? Olha, eu acredito que a gente também teve um momento de muito diálogo com Carla. Carla, enquanto precisou ser mantida, né, enquanto ela apresentou interesse de ser candidata, o nome dela foi mantido, tanto pelo PT municipal quanto pelo PT estadual. O PT estadual respeitou muito a candidatura de Carla. Carla foi até o último momento onde a gente achava que ela poderia ter algum parecer jurídico favorável. O nome dela foi mantido. Eu não tenho dúvida que Carla teria sido também uma excelente candidata para o PT. Eu não tenho dúvida nenhuma que Jefferson estaria com Carla se ela tivesse a condição jurídica favorável naquele momento. Mas infelizmente não houve. E eu acho que a partir do momento que não houve esse parecer favorável da Justiça, naturalmente os nossos esforços eles tinham que se voltar para a candidatura do Jefferson. A gente não tinha como continuar tendo buscando uma alternativa onde a gente viu que não havia mais viabilidade. Então, o diálogo com Carla continuou sendo buscado. Eu acho que Carla, como eu sempre digo, ela é um quadro indispensável para a disputa política local. Ela tem um acúmulo pessoal, do ponto de vista da nossa política regional, muito importante. É algo que é dela. Eu sempre digo isso. Para além do PT, a gente precisa ter essa compreensão. É um voto que acompanha a Carla para onde ela for. Agora, no momento em que o apoio de Carla se deu a Madeleine, eu acho que já não tinha muito mais o que podia ser feito. Esse voto já não estava com a gente. Esse voto que é um voto de Carla, que é um voto antigarotista, que é o que a família Viana por muito tempo representou, né? E agora com essa aproximação deles representa menos, para não dizer nada, mas é o voto de Carla hoje, é um voto antigarotista. E esse voto antigarotista, naquela altura do campeonato, eu acredito que ele já estava 80%, 90% com Madeleine. Né? Esse voto já estava lá. Então Carla ela faz um movimento que, se do ponto de vista político e partidário eu considero ruim, eu não tenho a menor dificuldade de tratar isso, eu externalizei isso para grandes companheiros, grandes amigos que eu tenho, que estão com Carla, que acompanham Carla, acho que foi muito ruim politicamente para o partido, foi muito ruim, mas que do ponto de vista eleitoral, a gente já imaginava que ele pudesse acontecer, porque esse voto de Carla já estava lá com Madeleine. Então, ele não me pega de surpresa, mas naturalmente me deixa chateado, como outros companheiros de partido, que acreditam que naquele momento, ainda que pudesse ser um apoio um pouco mais formal, a gente não tinha expectativa que aquela altura do campeonato fosse subir muito em palanque, né, e tudo mais, mas seria importante. Teria sido importante ter Carla conosco. E eu acho que isso prejudica algumas leituras que a gente precisa ter agora a partir desse momento, para o PT se reestruturar. Isso prejudica uma unidade partidária que eu acho que a gente poderia ter saído dessa eleição com uma unidade partidária maior, e a gente não sai. Né? Então eu acho que é um movimento que isola não somente Carla, mas isola alguns grupos políticos no PT. Eu acho que Carla poderia ter tido uma posição que, ainda que não fosse de apoiar Jefferson, tivesse sido mais contida, né? Não fosse um apoio tão explícito à Madeleine. E eu acho que isso é um saldo ruim. Volto a dizer, como naquela situação anterior, não faltou diálogo. A gente buscou o diálogo de diversas formas. Agora a gente também tem que respeitar. Houveram questões pessoais que, sem dúvida nenhuma, Carla ponderou nesse momento. A decisão, muito se fala sobre punição, se cobrou muito do PT municipal, que o PT municipal tomasse alguma posição com respeito a Carla, porque a filiação dela estava aqui, né, em Campos e tudo mais. E eu acho que a nossa preocupação a todo momento foi de blindar o partido a nível municipal, porque a gente estava no meio de um pleito, de um processo eleitoral, com a candidatura de Jefferson na rua. A gente encaminhou essa discussão para preservar tanto o nome de Carla localmente, quanto o próprio PT. Né? Então a gente preserva e encaminha essa discussão para o Diretório Estadual, que é quem agora vai ser responsável por debater naturalmente o encaminhamento que considerar mais adequado. Mas eu volto a dizer, Carla é um nome que eu acho que pode ter uma importância muito grande ainda no processo. Quando digo do processo do PT na região, mas que sem dúvida nenhuma saiu muito prejudicada, porque eu acho que em primeiro lugar
havia uma militância que depositava muita esperança no apoio dela, que tinha muita expectativa, né, que tinham sido eleitores dela, inclusive, e que não se sentiram representados nesse movimento. Como eu sempre digo, né, eu gostaria que tivesse sido de outra forma, até porque eu gosto muito de Carla, sei do quadro político que ela é, mas infelizmente não foi uma postura que, creio eu, não foi benéfica nem para o partido e creio eu que não foi benéfica para ela também. Se foi muito pouco. Não valeu a pena o movimento. Agora vamos falar um pouco do PT nacional, já estamos chegando aí no final do nosso bate-papo, mas antes de entrar no nacional, vou fazer uma ponte. Jorge Gomes Coutinho, cientista político, esteve aqui comigo e ele falou que na eleição de Campos, o garotismo versus antigarotismo pesava mais do que lulismo versus bolsonarismo. Você concorda? Por quê? Concordo. Eu concordo porque, se a gente for observar a eleição como um todo, ela foi uma eleição que ratificou o que os números já mostravam, de uma projeção positiva, uma avaliação positiva do governo Vladimir, ainda que nós possamos discutir, e eu tenho uma visão particular sobre essa leitura positiva, que eu acho que ela é uma leitura muito maquiada, eu acho que é um governo que se utilizou de dispositivos que eleitoralmente promovem essa avaliação positiva, como o inchaço dos RPAs, né, financiamento de cabos eleitorais, isso é uma coisa que está posta, né, uma coisa pública, eu acho que é uma coisa que carece de investigação ainda, inclusive, né. Mas apesar de todos esses dispositivos, foi uma eleição muito posta num debate local e menos nacional. Talvez, se a gente tivesse uma eleição mais polarizada nessa ótica do ponto de vista Lula versus Bolsonaro, o desempenho de Jefferson teria sido, inclusive, muito melhor. Porque esse voto que o Lula teve na cidade, ele teria sido reorientado, né, para uma defesa. Mas, na verdade, o que a gente teve localmente foi uma disputa muito mais centrada no debate de uma avaliação positiva ou negativa do governo Vladimir. Foi isso que a gente viu na urna, né? E que esse debate nacional ele aconteceu pouco. Se a gente observar o debate da Globo, por exemplo, ele não surgiu em momento algum, nem propriamente entre Jefferson e Madeleine, né? Ou com qualquer outra das candidaturas que estava colocada ali. Então havia muito pouco, para não dizer nada, do debate nacional inserido na disputa municipal. Claro que havia, sim, uma defesa na candidatura do Jefferson do legado, dos investimentos do governo federal, né, no legado do presidente Lula. Havia um pedido explícito de voto do Lula para o Jefferson, com muita clareza, mas esse não foi o debate que aconteceu na cidade. A cidade ela teve uma análise muito mais local e, volto a dizer, com a utilização por parte do governo, da máquina municipal, de instrumentos que, na minha opinião, não corroboram com a democracia, com a disputa democrática. Eu acho que, volto a dizer, carece de investigação algumas coisas. Nós tivemos apontamentos preocupantes durante a eleição, nós tivemos casos de vereadores da base identificados com muito dinheiro dentro de casa. A gente precisa entender a origem, precisa entender como que isso aconteceu. A gente precisa entender, inclusive, da própria nominata, que foi a nominata que mais elegeu vereadores na cidade. Então, essa investigação precisa entender a origem desses recursos e a forma como isso dialogou. Até do ponto de vista da oposição também, a gente precisa observar dos nomes que foram eleitos, que se utilizaram de mais recursos, né? Mais de recursos que a gente pode considerar de origem ilícita, importante a gente observar isso, tanto da situação quanto da oposição, porém da situação me preocupa muito mais. Porque a situação, a máquina municipal, ela incidiu de uma forma nesse processo, e eu posso dar um relato aqui da minha própria candidatura de vereador. Eu vi lideranças de bairro sendo cooptadas nos últimos 10 dias, 5 dias de campanha, de uma forma que a gente não conseguia segurar. De tal forma que as propostas financeiras eram indecentes. As pessoas procuravam a gente com vergonha. Olha, Gilberto, eu tô com você, mas infelizmente aquilo ali vai representar para mim, sabe, março, abril, maio do ano que vem com a vida tranquila. A gente foi perdendo gente assim, né? De propostas financeiras que eu julgo indecentes. De onde vem esse dinheiro que influencia tanto o processo eleitoral, né? A ponto de você conseguir retirar lideranças políticas de outras candidaturas menos abastadas financeiramente. Então, eu acredito que, se a gente for observar a fundo, houve sim um debate muito mais local, regionalizado. Concordo com a leitura do George, menos polarizado nacionalmente,
Só que a forma como esse debate foi estimulado e a forma como a disputa se deu, na minha opinião, não favorece a democracia da cidade. Porque os grandes temas, na verdade, não foram debatidos com a centralidade que deveriam. A gente não tem como considerar que um transporte precário como o da cidade de Campos tenha tido uma avaliação positiva na urna. A gente não tem como considerar que uma saúde precária como é a saúde da cidade de Campos tenha tido uma avaliação positiva na urna com a eleição do Vladimir. Na verdade, o que houve, concordo, muito mais anti-garotismo ou pró-garotismo. Esse foi o debate que incidiu, muito mais personalista, né? E o prefeito, se utilizando das redes sociais como costuma utilizar, prova isso, muito mais personalista, muito mais da pessoa do que necessariamente das realizações. Porque se a gente for analisar legado do prefeito Vladimir nos últimos 4 anos na cidade de Campos, é muito pouco que a gente consegue observar de relevância para que o povo tenha atestado isso positivamente na urna. Gilberto, agora vamos falar do desempenho do PT nacional, né? Eu peguei uns números aqui, fiz uma consulta rapidinho, né? O PT, por exemplo, em 2000, antes de vencer a primeira eleição presidencial, tinha 189 prefeituras, saltou para 409 ali no primeiro governo Lula. Você já trouxe os números aqui, o recorde do PT foi em 2012 com 637 prefeituras, já ali no primeiro governo Dilma, né? Então foi uma crescente até 2016, que aí começa o declínio devido a todo o esvaziamento que o PT sofreu, a Operação Lava Jato. É claro que a gente não pode comparar 2002 com 2022, porque lá Lula vence com uma diferença bem maior sobre o Serra e essa eleição terminou muito apertada sobre o Bolsonaro, a eleição de 2022. Mas o PT tem um número de prefeitos menor do que 2016. Aumentou 40%, como você colocou, passou de 182 para 252, né? De uma eleição de 2020 para 2024. Mas de 2016, do pior momento do PT para 2024, a diferença são só de 2 prefeitos a menos, né? São 2 prefeitos a menos. O PT não saiu derrotado dessa eleição municipal, não? O que isso pode influenciar nos projetos do partido para 2026? Arnaldo, você já explicitou muito bem que não tem como analisar esses números sem entender um contexto muito maior, que é o contexto do que o PT vem passando nos últimos anos, né? E que, eu volto a dizer, assim, por um motivo eu não digo que o PT sai derrotado desse processo. Porque o que o PT está enfrentando, eu digo enfrentando, porque apesar de ter eleito Lula, todo o processo de desgaste da Lava Jato, do antipetismo, das manifestações que a gente viu em 2014, principalmente, 2013, 2014, do Fora Dilma, né? Do próprio impeachment da Dilma, que a gente considera que foi um processo antidemocrático, eu considero que foi um golpe jurídico parlamentar. Assim, todo esse processo, ele perdura até hoje, né? O PT ainda está enfrentando isso. E eu, Arnaldo, não sei se no Brasil a gente teria um partido de sobreviver, uma questão de sobrevivência, sobreviver como o PT sobreviveu a esse processo. E eu pego aqui um exemplo. O partido que mais polarizava com o PT, do ponto de vista histórico, era o PSDB. Se a gente observar como que o PSDB saiu dessa eleição, o PSDB acabou. O PSDB é um partido que acabou. O PSDB apostou tudo no golpe na Dilma. O PSDB apostou todas as fichas naquele período pro antipetismo, né? E acabou. O PSDB hoje sai com pouquíssimas prefeituras, extremamente desidratado, não cresceu da última eleição para essa, né? E pagou um preço muito alto, né? Não conseguiu passar por esse processo em que o PT, que era a principal vítima desse processo, era o principal acusado, o mais perseguido, que passou por um processo que eu costumo dizer de inquisição pública. O PT passou por um processo de inquisição pública, né? E que sai não somente elegendo Lula, mas agora fazendo mais candidaturas do que 2020, mais prefeituras do que 2020. Concordo com você. Se analisar o desempenho de 2016, por exemplo, é um desempenho até menor, inferior de 2 candidaturas. Mas em 2016, a gente ainda não tinha sofrido toda a exploração midiática, nem sentido na pele tudo que a gente passou por aquele processo da Lava Jato, que ele ainda perdura. Tanto é que o Lula ainda é preso nesse momento, posterior a 2016. Né? E passa por isso, enfrenta esse cenário que a gente está pagando um preço até hoje. Né? E o PT ainda está num processo de reconstrução. Não tem como a gente excluir desse cenário, por exemplo, e aí eu acho que é um debate que nacionalmente o PT tem feito. Isso foi até atrito recente numa discussão da Glaze, do Padilha,
do Pimenta, várias lideranças nacionais do PT estão debatendo isso, tentando encontrar a explicação, mas eu concordo muito com uma fala do Pimenta recentemente para o Globo News, o Paulo Pimenta, que é o secretário de comunicação, né, do governo federal, da presidência, que é o seguinte: a gente teve uma taxa de reeleição de 82%. É muito alto. É assim, é uma marca histórica de reeleição de prefeitos eleitos em 2020, agora em 2024, que a gente observa até que esse cenário do Vladimir, tendo sido reeleito, não é um fenômeno isolado. Sim. E eu digo o seguinte, Arnaldo, muito favorecido pelo governo Lula. Não intencionalmente, mas do ponto de vista do quanto o governo federal está desenvolvendo nas cidades, dos investimentos do governo federal nas prefeituras, nesses últimos 2 anos. Quantas das realizações do Vladimir nos últimos 2 anos aqui, por exemplo, não foram com recurso do governo federal? Ou do governo estadual, mas muito mais do governo federal, que a gente apontava recentemente, teve a própria questão do SAMU, que a gente debateu muito, a própria questão do transporte, que está se aproximando, da garantia da aquisição de novos ônibus, com recursos do PAC, uma série de recursos liberados para uma série de obras através do PAC Seleções. Eu estive em Brasília participando desse lançamento, né? O Vladimir também estava lá. Então, assim, não há como descartar que o próprio governo Lula, e na minha opinião, há um republicanismo exagerado nisso. Eu não digo que o governo deve vetar recursos para quem não é aliado, longe disso, mas eu acho que há um republicanismo exagerado de não avaliar quais prefeituras estão recebendo esses recursos, se as prefeituras estão utilizando realmente da forma adequada esses recursos. Então, muitas prefeituras foram beneficiadas por esse novo momento que o Brasil entrou com a eleição do Lula. O Brasil entra num novo momento de fortalecimento da economia, de investimento, de negócios, um ambiente de negócios muito mais favorável, né? Economia mais equilibrada, quase pleno emprego, que a gente está observando aí, dados recentes do IBGE, próximo do pleno emprego. Então, não tem como descartar que esse desempenho do país, favorecido pelo próprio governo Lula, não vai reverberar positivamente nos municípios, que não estão atrasando pagamentos, que não... E aí é importante a gente observar, tem muita política do governo federal que ela não é compreendida como do governo federal pela massa, né? Então, se o CRAS funciona, ainda que com fila e o povo de madrugada, como acontece aqui em Campos, mas está recebendo o Bolsa Família em dia, né? Se o recurso do Fundeb está em dia, chegando nas escolas, se o recurso do SUS está em dia, chegando corretamente nos hospitais, né? Ainda dá para as prefeituras conseguirem fazer uma gestão melhor, mais adequada, que sem dúvida nenhuma vai reverberar muito mais positivamente para elas. Então, eu acho que faltou para o PT, sem dúvida nenhuma, talvez atenção a mais candidaturas no interior. Eu acho que o fortalecimento de candidaturas no interior, nesse auge do governo Dilma, se a gente observar, com mais de 600 candidaturas, a maioria delas era no interior. A gente teve uma dedicação muito grande de atenção nessa eleição a candidaturas das capitais e das regiões metropolitanas, que eu entendo que são importantes e são centrais, mas é onde muitas das vezes esse debate ele chega muito pouco. Como a gente falou, esse debate nacional chega muito pouco. E as questões locais acabam influenciando um pouco mais. Então, na minha opinião, o PT poderia ter acertado um pouco a rota, em dedicar um pouco mais de atenção a essas candidaturas do interior. Porém, há também uma questão que não dá para a gente descartar, que o próprio governo Lula beneficiou muito o processo de reeleição de vários candidatos, não necessariamente do PT. Pelo contrário, o número mostra a grande maioria não petistas, né? E concorrendo muitas das vezes contra petistas. O caso de Campos é muito claro. A própria forma como o Vladimir se beneficiou de recursos do governo federal, tendo um próprio petista concorrendo contra ele aqui. Então não tem como descartar que há uma influência, que há uma dificuldade, né, do PT, mas eu também não acredito que este é um fenômeno isolado do PT. O PT está passando por um processo que não somente sobreviveu, mas ele aponta cenários de melhora muito importante. Né? Ele aponta cenários de recuperação. A própria eleição do Lula foi esse momento. Aponta para 2026 uma importante reeleição do Lula, que eu acredito que vai ser importante para esse processo de reconstrução e que a gente não pode achar que o PT saiu ainda desse processo. O PT ainda está passando pelo processo. Ainda está passando pelo processo da Lava Jato, ainda está passando pelo processo do impeachment da Dilma, e a forma como isso a gente vê no dia a dia, no antipetismo, nas fake news, na forma como ainda não há regulação dos próprios debates nas redes sociais, de forma muito agressiva, na forma como isso é utilizado. Então o PT ainda paga um preço caro nesse momento, e numa dificuldade que eu também sempre falo de
precisar se comunicar um pouco melhor, embora eu ache que a comunicação por si só não resolve os problemas. Né? O PT pode se tornar o melhor comunicador do mundo amanhã e os nossos problemas não estarão plenamente resolvidos. Porque muitas questões são até mesmo culturais, já enraizadas na sociedade. Hoje já há no ideário da população corrupção PT. Eu enfrentei muito isso na rua, Arnaldo. Aqui durante a campanha, né? O PT, não sei o quê, o PT vai destruir. Não, o PT nunca governou Campos. Né? Nunca teve oportunidade de governar Campos. Como que você está falando isso? Porque se a população lá reclama do transporte, reclama da saúde, reclama dos diversos da educação, e o PT nunca teve oportunidade de governar Campos, e ainda assim há tanta rejeição ao PT em Campos, né? Então acaba sendo um pouco incoerente. Então a gente entende de onde vem isso. Isso vem naturalmente de um fenômeno que não é restrito à nossa cidade. É um processo de rejeição nacional muito inflado, muito pulverizado mesmo por todo o país. Dava assunto para a gente começar um outro podcast aqui agora e vamos marcar uma outra oportunidade para falar um pouco sobre o cenário nacional, inclusive se 2026 se é Lula ou se não é Lula. Isso é um ponto interessante que os grandes nomes, como você citou aí agora, grandes nomes nacionais do partido já estão debatendo que 2026 é logo ali. Gilberto, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado, Arnaldo. Agradeço a oportunidade desse debate. É sempre um prazer estar aqui no Manchete. Estou sempre à disposição. Na frente das câmeras, por trás das câmeras, qualquer informação que precisar, a gente está sempre à disposição. É um importante espaço de debate da nossa cidade. Valeu, Gilberto. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado sempre nas nossas redes sociais. Até a próxima.